Olá, queridos, a paz do Senhor. Enquanto vocês vão entrando, eu vou passar aqui, vou deixar essa live gravada, depois eu vou subir com essa live para o YouTube, para você ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. Então, enquanto você vai entrando, eu gostaria de orar com você, eu gostaria de agradecer ao Senhor por essa tarde, agradecer a Deus pelas misericórdias dele, agradecer a Deus que mesmo diante da nossa infidelidade, ele permanece um Deus tão fiel. Então, quando você for assistir a essa live, né, um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, eu não sei quando é que você vai assistir isso, mas que você faça essa oração, uma oração de agradecimento, porque o Senhor transforma a nossa vida. O Senhor transforma o nosso deserto. Esse é o título dessa live. Deus transforma, Deus pode mudar o seu deserto. E eu resolvi trazer isso em forma de live para que isso ficasse gravado, porque eu ministrei essa palavra recentemente e falou muito comigo, falou muito ao meu coração. Falou muito a respeito de sequidão, principalmente esses dias agora aqui no Rio de Janeiro, que está muito quente. Os dias têm estado muito, muito quentes mesmo. E vira e mexe a gente está bebendo água, está bebendo um suco, está bebendo alguma coisa para acabar se refrescando. E aí quando eu cheguei aqui no Salmo 126, e eu comecei a ler os versículos e comecei a buscar do Senhor o entendimento, para que a palavra realmente viesse, né, para os meus dias, né? É aquilo que eu sempre falo, que eu sempre digo para vocês: não abram a Bíblia de qualquer maneira, sabe? Quando vocês forem abrir, quando vocês forem ler qualquer coisa, fala: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Aonde que o Senhor quer que eu aprenda? O que eu posso aplicar disso na minha vida? E é nessa tarde que eu quero trazer a aplicabilidade do Salmo 126. Como você vai aplicar o Salmo 126 na sua vida. Então, se você está aí, fecha os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, te agradecemos por essa tarde na tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo diante da nossa infidelidade, Deus, o Senhor permanece fiel. Obrigada, Pai, porque em todos os momentos das nossas vidas, tanto nos momentos bons quanto nos momentos difíceis, nós te agradecemos porque nós nunca estivemos sozinhos. Mesmo, Senhor, muitas vezes olhando e não vendo, mas o nosso coração crê. O nosso coração crê naquilo que está escrito na tua palavra. O nosso coração crê nas tuas promessas. O nosso coração crê, Senhor, na tua palavra. Nós cremos em ti. Nós adoramos ao Senhor. Nós declaramos, Deus, que não existe outro Deus nas nossas vidas. Nós declaramos, Senhor, essa tarde que as nossas vidas pertencem ao Senhor. Senhor, eu te entronizo mais uma vez aqui na minha casa. Senhor, que as pessoas que estejam assistindo possam nesse momento entronizar, colocar o teu trono, Deus. Colocar o teu trono aonde quer que elas estejam. Que em nome do Senhor Jesus, somente a presença dos teus anjos são bem-vinda. Somente os teus anjos, Senhor, são bem-vindos nesse lugar. Nós te agradecemos, Senhor, e fala conosco essa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, abra sua Bíblia, pega uma caneta, pega um papelzinho aí, porque nós vamos caminhar pelo Salmo 126. E o Salmo 126, ele é conhecido como um salmo de peregrinação. E ele conta a história, né? Ele começa contando a história de um povo que estava muitos anos preso na Babilônia. Né? Esse povo, né, quando eles foram libertos da Babilônia, e eles voltaram para a terra deles, eles estavam exatamente como diz aqui, eles estavam como aqueles que sonham. Porque existia um desejo muito grande no coração deles, que era de serem libertos, de serem retirados daquele lugar da onde eles estavam e voltar para a terra que o Senhor havia prometido. Deixa eu arrumar aqui. E isso acontece. Deus faz acontecer, Deus tira esse povo da Babilônia, Deus tira esse povo do cativeiro e começa dizendo assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O que ele está dizendo aqui? Quando o Senhor nos trouxe, quando o Senhor nos libertou, quando o Senhor nos restaurou,
nós ficamos como aquelas pessoas que têm um grande sonho e veem aquele sonho ser realizado. Então no versículo 1, ele já é um versículo, no versículo 1, ele já é um versículo que te mostra que Deus intervém na sua vida sempre quando você precisa. Não é exatamente no tempo que você espera, é no tempo dele. Mas ele sabe que a sua vida precisa de uma intervenção. E aqui mostra que a intervenção do Senhor, ela foi perfeita. Ela foi, mesmo que o povo estivesse na Babilônia durante muitos anos e presos, né? Eles ansiavam por aquilo, eles tinham aquilo no coração. Então, independente se a promessa que o Senhor tem para a sua vida, ela vai se cumprir daqui a uma semana, daqui a um mês ou daqui a um ano, se apegue na promessa de Deus. Esse povo, eles tinham a promessa e eles estavam apegados a essa promessa. E quando a promessa aconteceu, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Versículo 2. Aqui ele fala de gratidão. Né? Então, primeiro nós começamos falando da intervenção do Senhor, de uma intervenção que realmente só poderia existir através das mãos de Deus. Logo em seguida, depois dessa intervenção, depois dessa mudança de vida, veio a gratidão. E é muito bonito da gente ver isso, porque nós estamos falando de um povo, nós estamos falando de uma nação que é grato pelo que Deus fez, né? E perceba, eu gostaria muito que vocês notassem isso, perceba em que tempo que eu estou colocando os verbos. Deus restaurou a sorte de Sião. E a boca dele se encheu de riso. No versículo 2 ainda. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, nossa língua de gratidão. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas. Tudo aquilo que havia acontecido, né? Tudo aquilo que estava acontecendo com aquele povo, as outras nações estavam vendo. E eu quero começar essa live, eu quero começar esse vídeo declarando isso na sua vida, declarando isso nessa tarde para você. Tudo que acontecer com você, as promessas que irão se cumprir na sua vida, serão para a glória de Deus, todas elas. E as nações, os seus vizinhos, os seus parentes, os seus amigos, aquelas pessoas que te rodeiam, aquelas pessoas que estão do seu lado, aquelas pessoas dirão: grandes coisas o Senhor tem feito por fulano, grandes coisas o Senhor tem feito pela Renata, grandes coisas o Senhor tem feito pela Edna, grandes coisas o Senhor tem feito pelo Tiago, pela Patrícia, pela Lúcia, grandes coisas o Senhor tem feito e grandes coisas o Senhor irá fazer. Eu postei isso hoje mais cedo no meu feed do Instagram. E eu coloquei isso. Quando você lê algo assim, quando você lê uma promessa de Deus, quando você lê uma palavra que está sendo liberada para a sua vida, na mesma hora você fala: eu creio, Senhor. Eu creio que as pessoas olharão para mim e elas dirão que grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida, grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida, Suelen, e vai continuar fazendo. Mas continua. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Eu vou dividir esse salmo, ele tem 6 versículos, e eu vou dividir ele em 2 partes. Eu vou dividir a primeira parte, que é do versículo 1 ao versículo 3, e a segunda parte do versículo 4 ao versículo 6. Percebam que do versículo 1 ao versículo 3, esse povo ele está feliz. Esse povo ele está grato, esse povo ele regozija, esse povo ele reconhece quem é Deus, esse povo tem entendimento de tudo que o Senhor fez, mas de tudo que o Senhor fez no passado. E eu quero te dizer algo, nós precisamos parar de viver de bênçãos do passado. A bênção que o Senhor liberou no seu passado, ela ficou lá.
ela te abençoou lá, ela serviu de testemunho lá, e é muito provável que você esteja colhendo fruto da bênção que o Senhor liberou no seu passado. Mas não viva de bênçãos que foram dadas há 1 ano, 5, 10 anos atrás. Busque por algo novo, não por bênçãos novas. A ideia aqui não é que você busque por bênçãos novas. A ideia é que você busque por experiências novas com Deus. Porque a experiência que você teve no passado não te serve mais para hoje. A gente não pode ficar vivendo de testemunho de outras pessoas e nem de testemunho nosso antigo. Ah, quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha 20 anos, o Senhor fez isso, fez aquilo. E depois desse tempo todo? E todos esses anos que passaram? Ou então, quando você para conversar com alguém e a pessoa fala assim, ah, eu quero te contar o testemunho da vida de fulano. Não, chegou o momento de nós clamarmos e pedirmos a Deus por experiências novas. Senhor, eu quero uma experiência nova com o Senhor. E quando nós clamamos a Deus por experiências novas, entenda que nós não estamos pedindo somente por bênçãos. Nós estamos pedindo por experiências. E essas experiências, elas podem vir tanto num tempo de sequidão, e essas experiências, elas podem vir num tempo de abundância. O fato é que nós precisamos ter um relacionamento novo com o Senhor todos os dias. Então, como eu falei, do versículo 1 ao versículo 3, esse povo ele estava feliz por algo que havia acontecido no passado. Mas quando nós chegamos no versículo 4, a gente percebe que eles saíram um pouco do passado e agora eles estão falando de um presente. E eles estão falando de um presente que não está muito parecido, não é muito parecido com o passado do qual eles estão tão alegres, do qual eles estão tão felizes. E começa dizendo, restaura, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Queridos, restaurar, eu anotei aqui para vocês, restaurar significa consertar algo desgastado pelo uso. Restaurar significa consertar algo que foi desgastado pelo uso. E esse povo, ele está clamando, Senhor, restaura a nossa sorte, restaura a nossa vida. É como se nós falássemos assim, Senhor, eu estou tão cansado, né? São tantas as lutas, são tantas as provas, são tantas as guerras que eu passo e eu entendo que eu preciso passar por elas, eu entendo que isso vai gerar crescimento, eu não estou reclamando disso. Mas, Senhor, me restaura. Restaura as minhas emoções, restaura a minha alma. Restaura, Senhor, aquilo que eu usei tanto, mas eu usei tanto que eu preciso de uma intervenção divina. Eu preciso que o Senhor venha com o teu poder, eu preciso que o Senhor venha com a tua glória, eu preciso que o Senhor faça um milagre, porque, queridos, entendam uma coisa, a restauração ela só vem do Senhor, a restauração ela só vem de Deus, a restauração ela só vem como o fruto e como o resultado de um relacionamento íntimo com o Pai. E é o que esse povo está pedindo, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. O Neguebe, ele é o maior deserto da Judéia. E ele fica mais ou menos na seca durante 11 meses. 11 meses nada acontece no Neguebe, né? Lá em Israel, se vocês estão assistindo as lives da pastora Naira, né, do Maoz também, vocês têm aprendido um pouco sobre Israel. E lá é assim, lá custa muito para chover. Quando chove é um milagre, quando chove é uma bênção. E essa região do Neguebe, ela é uma região que ela fica muito seca, muito seca. Só que algo acontece na época da chuva. E eu vi esses dias um vídeo exatamente do que acontece. E o vídeo era o seguinte, as pessoas estavam, né, ali no rio e tudo seco. Então tinha carro, tinha cachorro, tinha pessoas tirando fotos, né, realmente daquela região seca. E de repente, eles começam a ouvir um barulho. De repente, eles começam a ouvir um barulho das águas. No vídeo que eu estava vendo. E de uma hora para outra, queridos, de uma hora para outra, aquelas águas descem.
aquelas águas descem com tanta força e aquelas águas descem com tanta intensidade que aquele lugar que estava seco, aquele lugar que estava morto, aquele lugar que estava rachado, se transforma num lugar totalmente diferente. E creia que o milagre que acontece no Negueb, né, essa intervenção que acontece na natureza, e nós sabemos que essa intervenção é uma intervenção dada por Deus, porque Ele tem o controle de tudo, Ele tem o controle da natureza, Ele tem o controle das nossas vidas. Essa intervenção acontece na sua vida, essa intervenção pode acontecer com você. Talvez hoje, você que está aí assistindo esse vídeo, você esteja exatamente como o Negueb, seco, sequidão. E olha, onde você vê uma terra seca, essa terra não tem fruto, essa terra não tem flor, essa terra não tem beleza. Uma terra seca é uma terra que tem rachadura, é uma terra que tem poeira, é uma terra que dói andar, que os nossos pés doem andar. Talvez o seu coração esteja assim, tá? Talvez a sua alma, a sua mente esteja assim, seca. Talvez você seja uma pessoa que frequenta a igreja, que conhece a palavra de Deus, que conhece o Senhor, que é uma pessoa que aí fora, né, que as pessoas falam, esse fulano é do bem, né? Talvez você seja uma pessoa do bem, mas dentro de você, só você sabe como você está. Dentro de você, só você sabe o quanto de água que você precisa, o quanto de água que está te faltando. E eu digo algo, o que Deus faz ali, Ele faz com você. Então, toda região seca na sua vida, em nome de Jesus, toda região seca, toda região árida, toda região que não está frutificando, que receba nessa tarde, que receba no dia de hoje, ou quando você estiver assistindo esse vídeo, que você receba as torrentes de água do Espírito Santo de Deus. Que você receba, porque perceba que quando aquele rio ele é inundado, começa a gerar vida. Aonde existe água, guarda isso. Aonde existe água, existe vida. Aonde existe água, existe provisão. Aonde existe água, existe segurança. E nós vamos clamar, nós vamos pedir para que as águas do trono de Deus, para que essas águas te alcancem. Perdão, entrou uma ligação. Que essas águas te encontrem no dia de hoje. E Deus pode fazer os rios do Espírito Santo. Deus pode fazer com que os rios do Espírito Santo brotem no deserto da nossa vida. Brotem em cada área. E aonde você via sequidão, você vai começar a ver flor. Você vai começar a ver fruto. E aí a gente volta para o que está escrito no versículo 3. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Então, eu vou fazer uma pequena mudança nesse versículo. De fato, grandes coisas o Senhor irá fazer por você. De fato, grandes coisas, de fato, essas águas serão liberadas. E você não ficará mais como Negueb durante meses e meses nessa sequidão espiritual, nessa sequidão emocional. E de fato, grandes coisas o Senhor fará pela sua vida. E por isso, você ficará alegre. A nossa alegria, ela não pode nunca, 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 de modo algum, estar atrelada a algo externo. A nossa alegria não pode estar atrelada ao nosso casamento, a nossa alegria ela não pode estar ligada aos nossos filhos, ao nosso emprego, a dinheiro, a saúde, não pode. A nossa alegria, ela precisa estar intimamente ligada à nossa comunhão com Deus, à nossa comunhão com o Espírito. Então, esse povo sim, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Estamos alegres porque nós tivemos uma experiência com Deus. Estamos alegres, nós ficamos alegres e ficaremos alegres, não é porque Deus vai transformar o nosso deserto no manancial. Nós ficaremos alegres porque no processo de transformação do nosso deserto em manancial, isso vai gerar um relacionamento meu e seu com o Senhor. E é no processo de transformação, não é no resultado final. Entenda que a nossa alegria, entenda que
Quando as pessoas olharem para você e quando as pessoas disserem grandes coisas o Senhor tem feito por eles, grandes coisas o Senhor tem feito pela Ana Luísa, grandes coisas o Senhor tem feito pela Lene, grandes coisas o Senhor tem feito pela minha vida, grandes coisas o Senhor tem feito pela Suelen. Quando as pessoas olharem isso, elas vão ver isso no período do processo, enquanto isso estiver acontecendo. Não é no resultado final. A glória de Deus, ela vai se manifestar durante o processo dele, durante o fazer dele. Eu creio nisso, eu vivo isso e eu vivi isso. E se você já viveu isso, você sabe exatamente do que eu estou falando. Mas eu volto a repetir. Nós não vamos mais viver de experiências do passado. Nós não vamos mais viver de testemunhos antigos. Nós vamos buscar e nós vamos viver uma vida nova, diária com o Senhor. E continua dizendo, antes disso eu gostaria muito que você abrisse ou que você anotasse Ezequiel 47. Abre aí Ezequiel, capítulo 47. Porque também aqui existe algo escrito aqui, existe uma promessa para uma terra seca, existe uma promessa para alguém que esteja realmente precisando da presença do Espírito Santo, de alguém que realmente esteja precisando de uma intervenção do Senhor. No capítulo 47, versículo 8, diz assim: essas águas correm para a região leste, as águas que saem do templo. Essas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Versículo 9. Todos os seres vivos, se você está respirando aí, ó, coloca a mãozinha para cima. Você é um ser vivo? Você é um ser vivo? Você está respirando? Então coloca a mãozinha aí para cima. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar. Oh glória! Oh aleluia! Todos os povos, todos os seres vivos que possuem vida, que povoam os lugares por onde esta água passar, por onde este rio passar, terão vida. Terão vida, terão vida. Acabou o deserto, acabou a sequidão. Por onde esse rio passar, por onde o rio passa, ele deixa vida. E entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, entenda uma coisa, que a vida que vai ser gerada através das águas do Espírito Santo na sua vida, ela não vai só ficar em você. Se eu sou um rio, e se eu sou um rio seco, e eu recebo uma torrente de água em mim, em pouco tempo, aquilo que está em minha volta vai começar a florescer. Aquilo que está em minha volta vai começar a ser beneficiado daquilo que eu recebi. Então você consegue entender isso? Você consegue entender que quando você buscar por essas águas, quando você buscar e não se contentem com as águas nos pés, não se contentem com as águas nos artelhos, não se contentem com as águas nos joelhos, não se contentem com as águas nos lombos, procurem o profundo. Procurem mergulhar no profundo de Deus. Procurem mergulhar, porque é lá no profundo. É lá no profundo. Se você for ver qualquer documentário de vida aquática, de mar, desses documentários de Discovery da vida, você vai ver as belezas e as maravilhas que existem no fundo do oceano. Coisas que não estão na superfície, coisas que os pescadores, que nem pescadores, que nem mergulhadores conseguem enxergar, né, chegar e enxergar. Mas são coisas que estão muito lá no profundo. Peixes maravilhosos. É uma beleza tão diferente da beleza que está na superfície. E é isso que Deus quer que você busque. É esse nível de intimidade, não da superfície. Você não vai só molhar os seus pés nessas águas. Você não vai só refrescar o seu corpo nessas águas. Você vai beber dessas águas e essas águas irão fluir de você. E continua. E haverá, por causa dessas águas,
que estão escritas no versículo 9. Por causa dessas águas, haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis. As águas do Mar Morto, as águas daquilo que estava morto, se tornará saudável. E tudo viverá por onde este rio passar. Aqui onde fala sobre peixes, né? E haverá muitíssimo peixe, porque as águas chegarão lá. Eu quero te dizer algo. Quando as águas do Senhor, quando nós bebemos, quando nós somos inundados, quando essas torrentes elas nos alcançam, nós recebemos a prosperidade de Deus. Esse peixe aqui, fala sobre trabalho, esse peixe aqui fala sobre provisão, fala sobre prosperidade. Mas não se engane, eu não estou falando de prosperidade financeira. Eu não estou falando somente de prosperidade financeira. A prosperidade, quando nós falamos de prosperidade, nós abrangemos algo muito grande. Nós abrangemos a falta da necessidade. A falta da necessidade. Então, quando essas águas chegarem, e essas águas vão chegar, e essas águas já chegaram na sua vida, você verá essa prosperidade aonde quer que você for. Na área sua, em qualquer área sua, que estiver carente, que estiver precisando, áreas secas, áreas rachadas. Quantos de nós, né, muitas vezes ficamos com as nossas emoções rachadas pela sequidão? Passamos por tantas coisas na vida, tomamos, né, falando de uma forma assim muito clara, tomamos tanto na cabeça, somos traídos, somos rejeitados, somos preteridos, somos esquecidos, colocados de lado por pessoas até que nós amamos, por amigos que confiamos. E tudo isso vai gerando em nós lugares secos, lugares que onde antes havia vida, em muitos de nós aquele lugar vai ficando seco, nós vamos perdendo a esperança, nós vamos perdendo a confiança, nós vamos perdendo a fé. Mas quando essas águas chegam, quando as águas do trono de Deus, quando essas águas elas nos tocam, e elas vêm exatamente, porque imagina a sua vida como eu descrevi o Negueb. Imagina você ali, seco, 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 seca, 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 sem ter nada para dar, sem ter nada para dar. E as pessoas chegam para você e falam, fulana, ora por mim, e você seca. Você quer ouvir a palavra, você quer ler a Bíblia, mas você não consegue absorver porque você está seca. Quantas e quantas pessoas precisam que você libere uma palavra e você não tem uma palavra para liberar porque você está seca. Mas a única coisa que você tem é um clamor. Porque perceba que no versículo 4, ele fala, restaura, Senhor. Restaura, Deus. Eles clamam. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Restaura, Senhor. Então clama. Se você está como o Negueb, se você está passando por essa situação, não é a hora de você ficar assim, ó Deus, se for da tua vontade, libera estas águas na minha vida. Não, não, começa a clamar. Exato, somos atribulados o tempo inteiro. Mas clame, Senhor, restaura a minha sorte, restaura a minha vida, restaura o meu casamento. Senhor, restaura as minhas finanças, restaura o meu emocional, restaura os meus sentimentos, restaura o meu ministério, Pai. Restaura o meu trabalho, restaura o meu relacionamento com o meu filho, com os meus filhos. Restaura o relacionamento em família. Começa a clamar, porque eu creio que quando nós clamamos, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, sabendo que essas águas elas descem do trono de Deus e elas nos alcançam, é como se eu pudesse ter a visão do que aconteceu no vídeo que eu vi. Do nada, você está ali seca, clamando, você está seca, você está clamando, e de repente você começa a ouvir o barulho das águas. Oh glória, oh aleluia. Você começa a ouvir o barulho das águas. Você começa a ouvir o barulho das águas. E eu creio em nome de Jesus que ainda nessa semana
Você vai ouvir o barulho das águas. Não importa se você está ouvindo um barulho de água lá longe. Lá longe, esse barulho está lá longe. Não importa. Você fala, Senhor, eu creio que essas águas me alcançarão. Eu creio, Senhor, que essas águas me alcançarão. Vocês lembram que um homem viu uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem? Uma nuvem pequena. Que se nós olhássemos para o céu, ia falar, imagina, né, que nunca que vai chover. Nunca vai chover. Se isso aí é uma nuvenzinha, isso aí não é sinal de chuva. Talvez você escute gotas, né? Gotas, um barulhinho de água lá longe. Mas creia que desse barulhinho dessa água, que dessas gotas, virão rios. E rios de águas vivas. E rios que vão te inundar. E não só irão te inundar, serão alimentos, serão fontes para que outras pessoas recebam dessas águas também. Nada em nós, nada para em nós. Tudo que nós recebemos do Senhor, a nossa restauração, a nossa restituição, as nossas bênçãos, tudo que recebemos do Senhor, não pode parar em nós. Seríamos pessoas egoístas, né? Seríamos pessoas que queremos só acumular as bênçãos, mas nós não somos esse povo. Nós somos o povo que recebemos de Deus. Nós somos o povo que recebemos em abundância. E nós somos o povo que passamos isso adiante. E nós somos o povo que vamos sair das nossas casas, que vamos pegar o telefone, que vamos mandar uma mensagem, que vamos fazer uma visita e que nós vamos dizer o seguinte: ei, eu já estive seca como você. Eu já estive rachada como você. Mas um milagre aconteceu na minha vida. Assim como acontece no Negueb, na época das chuvas, um milagre aconteceu na minha vida e eu fui invadida por essas águas que saem do trono. Eu fui invadida por essas torrentes. E existe uma promessa também, no Salmo 84, versículo 6. Já está aberta aí em Salmos, volta só um pouquinho. Salmo 84, versículo 6. Vou ler o versículo 5. Eu estou muito igual à minha pastora. A pastora Naira, ela faz assim. Ela fala, gente, abre, sei lá, João 4, versículo 5. Ela fala, mas eu vou ler do versículo 1. Estou ficando igual. Então Salmo 84, versículo 5. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. Ó Senhor. Oh Deus, bem-aventurado somos nós, bem-aventurado, feliz é você, porque a sua força está no Senhor, Faz dele um manancial. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, em cujo coração é aquele coração estável, é aquele coração que não vive de altos e baixos, é aquele coração que hoje está muito firme com Deus, amanhã já não está, hoje está muito ativo, amanhã já não está. Você não é essa pessoa, o seu coração está aplanado. E a promessa continua, quando esta pessoa, cuja força está em Deus, olha como é que a gente não pode ler a Bíblia de qualquer jeito. Quando a força está em Deus, quando ela passa por um vale árido, e eu não vou nem perguntar se você está passando por um vale árido, eu não vou perguntar, porque glória a Deus se você não estiver passando por um vale árido, mas se você estiver passando por um vale árido, a palavra diz que quando esta pessoa passa por um vale árido, Deus faz dele um manancial. Você recebe isso na sua vida? Você recebe que o vale árido por onde você está passando pode se transformar num manancial, porque para Deus nada é impossível. Talvez você olhe e você fala, Renata, não vai vir essa água que eu tanto preciso, não vai vir essa água de que eu necessito para viver. E aí diz de bênçãos o cobre a primeira chuva. Deixa eu falar algo para vocês.
Vocês sabem que o nosso corpo, né, o corpo humano, ele pode ficar, nós podemos ficar dias sem comer, muitos dias sem comer. Até com acompanhamento médico, ficamos 40 dias sem comer. Jesus ficou 40 dias sem comer. Conheço outras pessoas que também ficaram muito tempo sem comer. Mas o nosso corpo não aguenta com a água, com a falta de água. E você sabia que quando você sente sede, é sinal que o seu corpo já está desidratado? Quando nós sentimos sede, é o nosso corpo gritando e falando assim: ei, vai beber uma água porque eu já estou no meu limite. Eu já não aguento mais. O ideal seria que nós não sentíssemos sede durante o dia inteiro. Que nós estivéssemos sempre nos hidratando, sempre bebendo um copo de água, sempre tomando alguma coisa, para que o nosso corpo não precise pedir, para que o nosso corpo não precise clamar por um copo de água. No reino espiritual isso não é diferente. No reino espiritual nós precisamos dessas águas que fluem, né, que saem do Senhor. O próprio Jesus diz que dele fluem rios, né, que de nós fluiriam, que se nós bebêssemos das águas dele, das águas que ele tem para oferecer, do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. Só que essas águas nós não podemos beber somente quando nós temos sede. E buscar por essas águas, buscar por essa restauração, somente quando nós já estamos no fim do poço, somente quando nós já estamos ali com a língua grudada no céu da boca, quando o nosso... Perdão, agora voltou. Então eu vou voltar. Nós não podemos ir até a nossa fonte de águas vivas, que é o Senhor Jesus, somente quando nós estamos com sede. Somente quando a nossa alma já está ressecada, já está rachada. Somente quando as nossas emoções já não conseguem se levantar de tão desidratadas que estão. Nós precisamos de porções. Porções. E não diárias, tá? Não é porções diárias, não. É porções durante todo o dia. Você precisa estar com Cristo durante todo o dia. Você precisa beber desta água da fonte durante todo o dia. Não é só à noite quando você vai dormir e fazer uma oração, e nem de manhã quando você acorda. É intimidade. Nós estamos falando agora de intimidade, nós estamos falando agora de comunhão. Nós estamos agora falando daquilo que recebemos quando nós colocamos o Senhor como prioridade na nossa vida. E continua dizendo, abre aí, em Isaías capítulo 41. Também está pertinho, Isaías 41. Oh, glória! Isaías 41, versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. Eu vou ler o 17. Como eu falei, eu vou voltar, eu vou ler o 17. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressequida de sede. Mas eu, o Senhor, o teu Deus, aquele que transformou a tua vida, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Se nessa tarde você é essa pessoa pobre e necessitada que está buscando água, eu tenho uma boa nova para te dar. Eu tenho uma boa notícia para te dar. E eu te digo que está escrito na palavra do Senhor, que o próprio Deus manda te dizer que Ele não te abandona, que Ele não vai te deixar morrer de sede, que Ele não vai te deixar morrer na sequidão, morrer rachado, morrer sem vida. Ele não vai deixar que isso aconteça. Pelo contrário, Ele abrirei rios no alto dos montes e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Coloca a mão no seu coração. Começa a declarar isso. Senhor, transforma a minha terra seca em manancial. Senhor, transforma, Pai, cada área da nossa vida. Deus, em nome de Jesus.
Transforma, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, Senhor. Transforma, Senhor, a nossa vida, a nossa sequidão. Transforma isso em mananciais, Deus, para que nós tenhamos para as nossas vidas e para que a gente tenha para outras pessoas também, Pai. Queremos apresentar essas águas. Queremos dizer, Senhor, que existe uma fonte, que é dessa fonte que nós bebemos. Começa a clamar, restaura, Senhor, a minha sorte, assim como o Senhor fez com o Negueb, assim como o Senhor fez no deserto. E no versículo 20, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e que o santo de Israel o criou. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 O Salmo 126, nós lemos ele, vamos voltar aqui para lermos o final. Nós lemos ele, mas o encerramento do Salmo 126, eu vou colocar ligado ao que está em Isaías 41, versículo 20. Sim, a sua sorte será restaurada. Você verá a restauração e a restituição na sua vida. Mas isso vai acontecer para que todos vejam e saibam e considerem e justamente entendam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Voltando para o versículo 26, os últimos versículos agora, versículo 5 e versículo 6. Os que semeiam com lágrimas, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que com lágrimas semeiam. E eu sei que você que está aí me ouvindo, eu sei que você tem semeado na sua vida com muitas lágrimas. Eu sei que você tem trabalhado arduamente na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Eu sei que você está semeando na casa de Deus. Eu sei que você está semeando no seu ministério. Eu sei que você está semeando no seu casamento. Você tem semeado no seu relacionamento dentro de casa, no seu relacionamento no seu trabalho. Eu sei que você tem feito isso. E eu sei que muitas vezes você tem feito isso aos prantos. Eu sei que muitas vezes você tem feito isso chorando. Eu sei que muitas vezes você não tem tido nem palavras para orar e para clamar a Deus, para clamar ao Senhor. Que muitas vezes o choro é tão forte, que muitas vezes a sequidão dentro de nós ela é tão forte, até que essas águas cheguem, até que essas águas nos inundem. Eu sei disso, mas aqui existe uma promessa. Com júbilo você vai ceifar. Se você não desistir, se você continuar perseverando com Deus, se você continuar perseverando na sua fé, na sua caminhada, ainda que com lágrimas, você vai ceifar com alegria. E essa colheita, ela não é só uma colheita financeira. Essa colheita ela é uma colheita que vai abranger toda a área da sua vida. Mas para isso vai necessitar de atitudes. Atitudes, quando nós lemos o que está escrito em Isaías, aquilo dali é resultado de atitude. Porque diz, quem sai andando e chorando e clamando e colocando Deus como prioridade, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Meu irmão, minha irmã, você filho de Deus, você que está aí ouvindo essa live, que você vai ouvir essa live em algum outro momento, saia da onde você está, levanta, sai da tua zona de conforto, sai da caverna que você entrou, sai daí, sai debaixo da cama, sai desse poço, anda, nem que você ande devagarzinho, nem que você dê um passinho depois do outro, não tem passo de formiguinha, mas ande e clame ao Senhor. Quando ele diz aqui, andando e chorando, andando e clamando, então tenha uma atitude.
Tenha uma atitude, mas tenha uma atitude clamando, sabendo que é do Senhor que virão essas águas, que é do Senhor que virá a restauração na sua vida. O Salmo 126, ele fala sobre que o Senhor pode restaurar. O Senhor restaurou a natureza e o Senhor fará muito mais por nós que somos filhos e nós que somos filhas de Deus. E o mesmo Deus, eu vou encerrar essa live te dizendo isso. O mesmo Deus ainda faz milagres. O mesmo Deus que restaurou a sorte, né, do Negueb, com as torrentes do Negueb, é o Deus que restaura a sorte na sua vida. Lugares secos, anota isso. Lugares secos podem ser fontes abundantes de vida. Lugares que hoje estão secos podem ser fontes abundantes de vida. E eu profetizo isso na sua vida, eu declaro essa palavra na sua vida. O lugar que hoje está seco na sua vida vai ser uma fonte abundante de vida para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Amém? Se esse vídeo edificou você, quando ele for lá para o YouTube, ele vai agora para o Instagram, mas quando ele subir para o YouTube, compartilha, envie esse vídeo por WhatsApp, se inscreva no meu canal, segue lá no Instagram e nós vamos continuar compartilhando a palavra de Deus conforme ele for ministrando aos nossos corações. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a glória dele sobre você e que o Senhor derrame sobre você a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Fica com Deus.